A gente vai começar, então, a Lili já estava falando um pouquinho desse documento orientador, então eu vou continuar a partir do momento, até esse ponto que ela falou. Então, esse documento, ele traz um pouco do histórico do material, até porque o nosso componente é um componente novo, e por conta até da pandemia, quando ele foi implementado nessa situação toda que talvez talvez a gente não tenha ainda essa noção de como foi a implementação na escola, apesar de vocês estando acompanhando, né? O material, na verdade, ele foi sempre pensado no presencial, né? Porque ele tem toda uma dinâmica do presencial, e aí a gente sabe que os professores estão, né, fazendo as adaptações necessárias para que isso aconteça lá na escola e com os alunos que, de alguma forma, possam estar na escola, ou acessar o centro de mídias, ou ter acesso aos equipamentos. Mas, de qualquer forma, ele foi ressignificado para 2021, e aí, nesse documento orientador, a gente traz um pouco desse histórico e também do complemento para o professor. Então, seria importante, na medida do possível, que fosse compartilhado com os professores, porque também ele é um documento que ele vai se constituindo ao longo do processo, assim como o material do professor, tudo bem? Então, para a gente entender, nós tivemos uma primeira conversa lá no comecinho do ano, para apresentar toda a estrutura do caderno, e nós sabemos que muitos PCNPs depois, então a gente vai ter olhar um pouquinho como que é essa visão, esse documento foi pensado. Então, eu vou pedir para passar o vídeo, por favor, para que a gente olhe isso, para ter um ponto de partida para a gente continuar, tá bom? Vamos ver se consegue passar o vídeo. A proposta para ensino fundamental é a gamificação nos 2 primeiros bimestres. Os estudantes recebem TechCoin a cada conquista na sua rota de aprendizagem e o professor faz a sua validação. Como se dá essa validação? No caderno do estudante tem uma folha em que ele vai colando as suas conquistas, que nós estamos chamando de TechCoin. Cada situação de aprendizagem vai indicando quais são os momentos que ele tem direito a esses TechCoins. Ele apresenta ao professor e, por sua vez, o professor, ao verificar a situação de aprendizagem ou atividade, entrega ao estudante o TechCoin, que vai colar nessa página, e o professor faz a validação do jeito que ele achar melhor. Ao final de todas as conquistas, ele recebe do professor uma patente, que também faz essa validação. A validação pelo professor é feita do jeito que ele entender melhor. Ao final do semestre, desse primeiro semestre, o estudante recebe o certificado de honra ao mérito pela sua participação nas aulas de tecnologia e inovação. Esse certificado pode ser entregue pelo professor na forma impressa ou enviar por um link preenchido que está no caderno do professor. Para o ensino médio, a proposta é a aprendizagem baseada em desafios. Após eles observarem o primeiro momento da situação de aprendizagem, em seguida, ele vai ter contato com o tema daquela situação de aprendizagem, a pergunta essencial e o desafio que ele vai cumprir ou vai realizar ao final de cada situação de aprendizagem. Esses desafios estão todos articulados com o que ele acabou de ver naquela situação de aprendizagem. E assim, ele vai trabalhando tudo o que ele aprendeu e desenvolvendo as suas habilidades nessa trajetória. Vamos continuar a nossa conversa, agora por outro meio. Até breve. Então, voltando. É claro, a gente disponibiliza para vocês o link do vídeo, sim, tá? A gente coloca lá no grupo, estamos pedindo, porque esse material todo é para todo mundo. A gente quer expandir, quer fazer esse componente acontecer, né? A gente vai trocando aqui conhecimento, uns sabem mais, outros um pouco mais, e aí a gente vai fazendo essa troca. Então, essa é a ideia. Então, na verdade, para a gente passar por essa questão do material, como ele foi pensado, então, assim, ele nasceu nessa estrutura, né?
dependendo do ano, tem um jogo, tem uma dinâmica, tem a metodologia ativa, a gente faz algumas sugestões para o professor e ele que pode extrapolar o quanto ele quiser, né? Então, o material, ele nasceu assim, e aí é um desafio, né? Um desafio nosso, de vocês também, para que o professor possa entrar nesse meio de gamificação, de tornar a aula mais dinâmica, porque ela tem que ser dinâmica, porque a gente entende que, até para atender os princípios da Base Nacional, né, da BNCC, também do currículo paulista, ele coloca sempre o aluno como o centro da aprendizagem, né? Então, o fato de você fazer uma atividade, colocar o aluno fazendo atividade, não significa que ele está sendo protagonista, né? Mas, se você tem um processo de construção e que o tempo todo a gente está conversando com o aluno e ele está interagindo com o objeto de conhecimento e com os seus pares, aí você está constituindo na formação desse aluno para ser protagonista. Então, quando a gente fala do protagonismo do aluno, é um processo que tem que estar alinhado o tempo todo, né, para ele aprender a se colocar, a se posicionar, a tomar decisões e muito mais. Na próxima tela, por favor, a gente faz aqui um apanhadinho do que vocês viram aqui no vídeo, tá, em relação aos materiais, e aí é importante só frisar, principalmente para quem está chegando agora, ali eu coloquei já a questão do terceiro e do quarto bimestres, né, porque o primeiro e o segundo, para o professor se encontrar, porque, na verdade, a gente tinha uma grande esperança, né, que esse ano fosse diferente do ano passado em relação aos encontros presenciais, mas aí, para o professor se encontrar e para o aluno também, no primeiro e no segundo, a gente trabalhou mesmo com a gamificação. Né, porque aí, como é um processo, aí ele vai interagindo, vai se formando, vai conseguindo compreender. A proposta, só dando um spoiler aqui, né, do terceiro e do quarto, para o ensino fundamental, a gente entrar também com a ideia da aprendizagem baseada em desafios, porque tem uma questão também da maturidade, mas não quer dizer que não possa fazer gamificação, eu posso, mas aí a gente, consideraria as habilidades que estavam propostas para esses dois últimos bimestres, e aí a gente mudou um pouco para que o aluno também pense nesses desafios, porque uma essência da BNCC é a resolução de problemas. E a resolução de problemas não está só em matemática, ela passa por todos os componentes, né? Qual é a ideia? Nós formarmos cidadãos que possam, né, resolver problemas em qualquer âmbito social, pessoal, no trabalho, mas isso eu não posso pensar só lá no final do ensino médio. Então, a gente fez um percurso de maneira que ele sempre vai ser o centro, mas ele também vai participar, tomar decisões, resolver problemas dele, do entorno da escola. Então, a gente sempre começa um pouquinho com o que ele sabe, como olhar para o lado, olhar para a escola e, de repente, extrapolar para a sua comunidade. Essa é a grande ideia. Na próxima tela, a gente traz aí também essa retrospectiva do ensino médio. Se vocês observarem ali no ensino médio, no primeiro bimestre, só a terceira série do ensino médio que nós colocamos aprendizagem baseada em projetos, porque todas as habilidades lá do primeiro bimestre, elas se conversam e ao final de ele passar por todas essas situações, ele tem um projeto, né? Então, e a maturidade, considerando também a maturidade desses alunos. Depois, para o segundo, terceiro e quarto, a gente volta lá na aprendizagem baseada em desafios. E aí, essa devolutiva para a gente também é importante para a gente fazer esse desenho. Então, assim, qual que é a grande ideia? É que o material, ele nasce com uma proposta, né? E claro que aí o professor pode extrapolar, trabalhar essa proposta no âmbito do conhecimento dele também, conforme a sua turma, tá? Ele coloca, sobre essa questão, eu estou lendo aqui, que a gente já não perde a conversa, nós estamos fazendo uma interação bem bacana. Olha, Marcos, acredito que sim, a gente pode sim fazer uma formação sobre essas metodologias, tá bom? E foi legal você colocar que a gente coloca no nosso radar, não é formação, né? Porque a Naomi já colocou a formação lá com a IFAP, eles já estão vendo um monte, mas tem essa conversa, porque aqui é mais uma conversa para a gente situar e não
deixar as linhas truncadas, mas é uma proposta, o nome está aqui, né, que é gamificação, aprendizagem baseada em desafios e baseada em problemas. É bem legal, porque aí a gente faz uma conversa, e quanto mais, melhor, né? Aí, passando a próxima tela, pode passar para a segunda, por favor? Passa mais uma, isso, essa. Então, nós vamos começar olhando um pouquinho para o material. O que traz assim? Olha, no âmbito geral, nós trabalhamos com educação midiática no material, trabalhamos com a questão da cultura maker, trabalhamos com pensamento computacional, letramento digital, né? A gente traz as TEDx, então tem uma gama de coisas. Mas tem uma coisa importante, que quando a gente fala tecnologia e inovação, a gente fala assim, eu vou ter aula de tecnologia. O que você pensa? Tecnologia, aparelho, tal, não sei o quê, dispositivos, tal. Mas tem uma palavrinha neste componente que ela é fundamental, que é chamada inovação, né? Então, no nosso recorte hoje, nós vamos falar um pouco dessa questão da inovação. Quando vocês, e muitos de vocês já olharam o material, a gente começa com uma questão da educação midiática, porque tem uma questão muito séria, que é a segurança na internet, como me posiciono atrás das telas, né, onde eu vou clicar, e ele traz muito essa questão da reflexão. Então, no nosso componente, ele não fica no âmbito só da estrutura tecnológica, dos dispositivos, do programar, ele traz algo antes. E um cuidado que nós tivemos, e acho que vocês compreendem que tem uma hora que a gente não consegue fugir disso, lá no primeiro semestre, nós optamos por trazer habilidades em que as atividades, elas poderiam ser realizadas de forma desplugada, na maioria, né, dos casos, tem hora que não dá, mas também lá no caderno do professor, a gente coloca outras propostas, né, a gente diz assim, olha, se você puder, você pode usar esse dispositivo, pode usar essa opção, né, porque tem escolas que têm esse caminho já bem estruturado, então a gente sempre coloca para o professor duas opções, mas a gente tem que pensar também que nessa formação do aluno, e nem é a intenção de formar, né, o especialista, mas que ele passe por uma trajetória também do saber fazer e saber o que está fazendo para compreender o processo. Senão, a gente coloca o menino na frente do computador, né, e ele fica ali fazendo, mas a gente quer formar um cidadão, com todas aquelas, se possível, com as competências previstas. Então, nós vamos começar olhando uma das atividades, e eu escolhi essa atividade porque ela tem muito a ver com o nosso momento e eu acho que a gente pode estar super conectado, tá bom? Então, por favor, põe a tela. Isso. Essa é uma atividade que chama-se Conectando as Pessoas, né? Essa é uma atividade voltada mesmo para trabalhar a cultura maker, mas no sentido de materiais não estruturados. Por que eu escolhi essa atividade? Porque nós vamos falar de um ponto importante que precisa estar no radar da escola, que é a questão da aprendizagem criativa, né? Então, essa atividade, eu não vou colocar inteira, mas pontos importantes para a gente conversar, né? O que ela traz? Ela faz pode voltar para mim, por favor? Ela traz uma coisa que é a essência do ser humano, ele pensar nele e no outro, né? O aluno vai criar muita coisa aí, mas ele pergunta assim, né? Já pensou nas distâncias entre as pessoas? Como podemos diminuir essa distância entre as pessoas? Né? E acho que esse é um momento que, nessa linha, nesse ponto, a gente traz muito essa reflexão, eu e o outro, eu e o mundo, né? Vocês vão ver mais adiante o que o aluno vai produzir, mas nessa produção a gente tem um ganho muito grande, que é ele se olhar e olhar no entorno. Então, quando a gente fala tecnologia e inovação, nessa parte que a gente fala da inovação, essa parte diz assim, eu preciso olhar para mim também, né? A tecnologia me ajuda, e como isso pode trazer benefícios para mim, para o outro, onde eu estou inserido. Então, voltando um pouquinho lá para a tela dessa atividade, ela traz assim, a gente começa num raciocínio, né, pensando na questão do distanciamento físico, que quando a gente fala em distância, a primeira coisa é assim, distanciamento físico, mas depois eu venho para a questão do distanciamento
vamos chamar assim, emocional, o afastamento, a separação, o que isso traz no entorno. E aí, a gente tem uma coisa muito interessante que a gente começa com um problema para ele resolver. Como encurtar distâncias entre as pessoas que você considera importantes para você, né? Mas como é que a gente faz isso no material? Na próxima tela, no material do professor, a gente propõe materiais não estruturados, de baixo custo, e a gente sugere para o professor que ele tenha uma caixinha ou várias caixinhas com esses materiais, que a gente sabe que na escola ele precisa transitar com esses materiais, ou então ele pode combinar com os alunos, isso é uma estratégia dele. Então, a gente traz aqui esse exemplo. Por que eu preciso ter essas caixinhas com vários materiais? Porque nós vamos trabalhar a criatividade, a imaginação desses estudantes. Aí, na próxima tela, a atividade 1, ela se reporta assim para o aluno, né? Repare nas diferentes invenções que conectam pessoas, ou que as aproximam, né? Quais são as mais comuns? Que tipo de distância nós temos? Aí, voltando aqui um pouquinho, para a gente conversar sobre essa atividade, quem está fazendo a formação com os professores, não é só executar a atividade, ela é mais do que isso, né? É fazer uma investigação, é colocar o aluno numa situação de discussão, de problemática, né? Então, quando ele fala assim, você já percebeu o que você tem no seu entorno que de alguma forma aproxima pessoas? Então, provavelmente ele vai sair no sentido de entender o que está perto dele. Aí a gente vai mais a fundo, porque a gente quer trazer para essa aula mais do que o executar, a gente quer trazer o sentir, né? Então, a gente traz essa reflexão aqui muito grande. Mas como é que a gente também traz isso lá? Eu vou fazendo um paralelo com a atividade, com o que a gente fala lá com o professor, tá? Como é que a gente faz isso também para o professor? Na próxima tela, a gente traz para o professor, assim, alguns materiais. Se vocês observarem, lá embaixo está assim, se puder, utilize também alguns componentes eletrônicos. Ou seja, essa situação de aprendizagem, ela não fica comprometida se eu não tiver esses componentes eletrônicos, porque ela pode ser feita totalmente desplugada. Mas se o professor, né, se a escola, se o aluno tiver condições de extrapolar, tem uma sugestão aqui, tá? Então, só para lembrar que lá no material do primeiro, do segundo bimestres, a gente sempre pensou em trazer essas opções para que o professor também possa extrapolar, possa soltar a criatividade. E aí, tem uma parte aí na próxima tela que é super importante, tá? Essa parte que eu estou falando das emoções, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, nesse material, ela está bem marcada com esses quadros coloridos, tá? Por que a gente traz esses quadros? Volta para mim, por favor. Tem duas situações importantes. Eu ouvi, em algum momento lá no grupo, alguém falar, olha, tem muita coisa para ler, alguma coisa assim, alguém comentou, mas no caderno do professor, tem sim, porque não é só chegar na sala de aula e aplicar. Então, ele fez lá um artefato, produziu algo, o professor precisa entrar e também fazer essa aula acontecer para trazer à tona toda essa organização desse estudante. Então, no caderno, tanto do aluno quanto do professor, quando você tem essas caixinhas coloridas, não necessariamente é uma atividade que o menino vai fazer mão na massa, mas são propostas para a gente pensar e refletir sobre a ação, né? Eu vou executar um tal objeto, eu quero construir isso, vou fazer um protótipo, fiz. Não, esse é o momento de pausa em que a gente fala assim, mas por que eu fiz isso? Então, tem aqui algumas questões que o professor pode planejar durante o processo, escolher momentos e falar, vamos pensar um pouquinho? Aí, volta a tela, por favor, só para a gente ver algumas questões, que ela vai direcionar o professor a trazer também essa questão da cidadania, a questão da formação do aluno. Então, põe a tela, por favor. Isso. Aí, por exemplo, ele fala assim, ó, quantas distâncias existem entre as pessoas? Que invenções me ajudam a me conectar com pessoas? Essas perguntas, elas são mobilizadoras de conhecimentos,
anteriores, consolidados ou não, ou de experiências que o estudante já tenha passado, né? Tem uma bem interessante que, assim, como transpor uma separação, um obstáculo, né? E ela aí traz à tona muitas questões até dos estudantes e também do professor, né? Por que não? Para lidar com isso. Então, essas caixinhas, elas são super importantes para dar um norte para essa aula, e para que essa aula não fique só eu fiz o protótipo, fiz o carrinho, fiz o robozinho, e ok. É uma aula que eu falo assim, ela tem que ser uma aula de essência, né? Aí, na próxima tela, tem alguns momentos que vocês vão observar que tem a parte de criação, né? Quando a gente vai nessa parte de criação, a gente entende assim, o professor já discutiu, já conversou, já fez essa retomada, porque nós estamos com o aluno no centro da aprendizagem, né? Então, isso vai sair muito do aluno. Quando ele chega na parte de criação, aí o professor que vai mediar quantas aulas ele vai propor, se ele vai propor... Pode voltar para mim, por favor? Se o professor vai propor que faça tudo na aula, se continua em casa, tal. Lá no caderno do professor, a gente coloca algumas sugestões, né? O que a gente tem que cuidar? E vocês que vão formar os professores, vão falar com os professores... O que a gente precisa cuidar para essas aulas, que essas aulas aconteçam? Que não virem aulas só de montagem de objetos ou de artefatos, né? Mas que seja uma aula que tenha mais do que isso, que tenha a essência da formação do cidadão. Inclusive, até a proposta é, quando possível, né, que o professor faça o que está proposto também, para ele sentir essas coisas, para ele poder levar para a aula. Mas você está falando de um jeito muito romântico, né, da educação. A gente fala assim, é tão poético isso, né? Mas a gente tem que tomar dois cuidados. Um deles é quando a gente fala do romantismo da educação, pelo romantismo, só para ficar bonitinho. E a outra coisa, que é aquilo que nos traz a gratidão e de estar numa sala de aula, de estar falando com o professor, estar falando com o PCNT. Isso é muito mais do que um PPT, um objeto. Então, essa parte da tecnologia vamos falar de linguagem de programação, vamos, mas eu preciso junto ter essa pessoa que também pensa no outro e que conheça, ou possa, de alguma forma, resolver problemas e ter a argumentação dele ou do entorno dele. É isso que a gente quer para o futuro, e é isso que está lá na base, que é formar esse cidadão. Então, eu acho que tem duas coisas que eu vou falando assim como sugestão. Como a gente está à distância, então a gente tem que só falar, mas se numa hipótese futura, uma coisa é o professor passar pela experiência de realizar essa atividade na prática, pôr a mão na massa, conversar e tal. A outra coisa é eu olhar para esses pontos apontados no material, de forma que eu possa enriquecer essa aula, e não ser só mais uma aula, né? Então, quando a gente vai para a parte da criação que está no material, aí sim, o aluno vai extrapolar, já fez lá uma reflexão, entendeu o que ele quer criar, e por quê, né? É sempre assim, por que você vai criar isso? Então, quando a gente olha lá no caderno do professor, sempre a gente está dizendo, pergunte por que ele está fazendo isso. Então, o professor, nesse momento, ele vai ser um mediador. Porque qual é o grande lance? Eu não vou dizer para ele assim, eu quero que você construa tal coisa, nesse tipo de atividade. Eu vou dizer assim, a proposta é essa. O que conecta as pessoas? O produto, eu não sei o que vai sair. Mas a trajetória, o caminho, o processo, eu preciso cuidar. Né? E aí tem um outro ponto importante, que é trabalhar com a tentativa e erro, né? Fiz lá um protótipo tal, e não deu certo. Ok, né? A gente não finaliza ali, porque as grandes invenções, né? Você sabe muito bem, né? As grandes invenções, elas, difícil, não sei se tem alguma que de cara, assim, de primeira deu certo, mas sendo a tentativa, e isso faz com que a pessoa também entenda o que vai fazer e o que não vai. Mas talvez aquele erro, naquela situação, não deu conta. Mas aquele erro, na outra situação, pode ser um acerto.
né? Então, acho que é isso que motiva, talvez, a gente trabalhar com essa questão de, eu sei de onde eu estou saindo, eu tenho uma proposta, mas o produto final vai vir sempre dos estudantes, né? Mas você direcionou alguma coisa do tipo, conecta as pessoas, tal. Mas isso a gente precisa de um rumo, a gente precisa de um caminho. E aí a criatividade, ela vai extrapolando. Por exemplo, nessa atividade que eu mostrei para vocês, na próxima tela, por favor, a gente sempre traz alguma coisa para inspirar. Dá uma olhadinha nisso daí. Esse aqui é um protótipo de um relógio para despertar pessoas queridas. Não é despertar pessoas. Despertar pessoas queridas, que pode ser programada à distância para mostrar uma mensagem de carinho impressa conforme o horário escolhido. Veja só, esse protótipo ele foi construído com materiais simples. Quem não entende, ou talvez não esteja com a gente nessa conversa, vai dizer assim, isso aí é um palito e é um papel. Mas, quem está formando, que está entendendo, isso é mais do que um palito e um papel. Isso está dizendo assim, eu estou expressando aqui tudo aquilo que eu quero das pessoas, pensando nas pessoas queridas, e estou usando a minha criatividade. Um protótipo, hoje, que pode ser só um protótipo, muito provavelmente ele pode ser o quê? Lá na frente ele pode ser um produto que vai fazer ou trazer muitos benefícios para as pessoas. É assim que as coisas nascem, né? Eu gostei muito, eu assim, aprendi há pouco tempo, que é assim, nós precisamos valorizar as práticas dos alunos que não estão previstas no ambiente escolar. Para o bem ou não. Por que eu preciso valorizar? No momento em que eu faço esse acolhimento, eu estou dizendo para ele, você pode isso, mas você pode muito mais. Isso aqui talvez não é legal, né? Mas como é que a gente pode ter essa ideia para uma outra situação que seja, talvez, que traga benefício para outros? Então, todas essas atividades que a gente trabalha com a aprendizagem criativa, ela é muito mão na massa no sentido de colocar naquele artefato tudo aquilo que eu sinto, e aí eu penso nos outros. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas só para a gente conversar. Por exemplo, no volume 3 e no 4, quer dizer, no volume 4, a gente já vai começar a pensar lá para frente. O que eu posso fazer, talvez em situações em que o aluno não tenha pensado e do lado dele tem um problema. Essa é uma questão. Ele não vai resolver o problema de ninguém. Isso aqui não é material de autoajuda, mas é um material para dizer assim, eu vou me formar, me tornar um cidadão, e qual é o benefício que eu posso trazer para essa sociedade? Então, a gente começa isso lá, essa parte da aprendizagem criativa, ela, no ensino fundamental, ela não aparece no volume 1, porque tem toda uma questão de a gente colocar a sintonia desse aluno no componente. Então, ela vai aparecendo, depois ela aparece com força e vai até o final do ano. Na próxima tela, a gente tem aqui um outro artefato que foi construído também, e olha que interessante, aquele era para despertar pessoas queridas, né? Esse aqui é uma maquete, que é conhecido como espaço de socialização e troca de ideias, né? Então, nesse caso aqui, além de trazer essa questão, eu não vou olhar só para uma maquete, o que está dentro desta maquete? O que ela proporciona, né? Então, aqui a gente vai trabalhar, além dessas competências, que a gente fala, essas competências cognitivas, eu vou trabalhar também as competências socioemocionais. Por isso que o professor, a gente sugere, né, que na hora que vocês forem trabalhar com o professor, e ele for conversar com os alunos, não é só, gente, esse aqui faz isso, 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 deixar o aluno falar, porque muita coisa acontece quando eu trago para a sala de aula essas, o que a gente chama de emoções, né? A emoção, ela também, ela faz parte, tem que fazer parte da aprendizagem, né? Eu acho que a emoção e a aprendizagem, ela está super próximas umas das outras, né? E aí a pergunta que não quer calar na nossa próxima tela, e eu, se vocês puderem interagir aí no chat, né? De tudo isso... Oi? Arlete, desculpa. Só antes de você prosseguir para a próxima tela, peço desculpas até por interromper, tá?
Só para você, antes da gente seguir aqui no nosso papo que está tão maravilhoso, eu só queria trazer um ponto, né, que é sobre a formação, para que a Naomi possa falar um pouquinho, algumas dúvidas que ainda eles colocaram no chat, e aí depois, não, mas só vou pedir para que você volte a palavra para mim, e a gente deixa a Arlete terminar de tocar, que está muito interessante aqui. Maravilha. Só peço já desculpa se vier um ruído, que eu estou aqui na minha sala, tem umas crianças brincando aqui no fundo. Então, gente, um pouco sobre a formação. Como eu falei, toda a nossa intenção, né, durante esse ano é fazer formações voltadas para a prática e também formações voltadas para a gente fazer essa integração EFAP e PCNP de tecnologia, que vocês são os nossos facilitadores de formação aí na ponta. Relacionado a todo esse conteúdo que a Arlete está trazendo para vocês dos materiais, como eu citei, em julho, no próximo mês, né, praticamente, vamos ter uma formação voltada a essas temáticas. Pensamento computacional, narrativas digitais, prototipagem. A gente tem até um módulo voltado para que vocês aprendam a utilização de algumas ferramentas que a gente tem no Centro de Inovação, para a gente conectar a premissa da gente estimular as nossas escolas a desenvolverem projetos que tenham como apoio os espaços do Centro de Inovação. Então, a gente vai ter essa formação em julho, voltada para toda essa parte mão na massa, prototipagem, e também a formação voltada para o olhar dos materiais e como trabalhar com mão na massa na sala de aula. Então, talvez eu possa ter passado rápido demais a tela, mas tudo isso já está previsto. E a participação de vocês de forma mais intensa no Movimento Inova também envolve isso, para que vocês também possam se conectar muito ao eixo de inovação. Acho que é isso. Acho que isso responde um pouquinho. Mais dúvidas, colocam que a gente volta aqui e responde. Obrigada, Naomi. Eles estão perguntando se poderia abrir aí também para os professores, né, os PCNPs, especialmente de linguagens. Eu imagino que vai ser aberto aí a todos, tá? Então, não fiquem preocupados em relação a isso. E um ponto que eu queria trazer, de tudo até o que a Arlete está falando, gente, que o professor, ele também tem que se permitir, né? É muito bacana também não só vir ali com receitas prontas, mas deixar os estudantes, como bem disse a Arlete, explorar essa questão da aprendizagem criativa. E também se permitir aprender. E eu estendo esse convite especialmente a vocês, PCNPs, né, de tecnologia, para que se permitam experimentar. O Centro de Inovação atende os estudantes e professores, mas também gestores da nossa rede. Então, vocês podem marcar visitas aí com um grupo de PCNPs da Diretoria de Ensino e lá também participar de algumas formações na prática, tá? Se permitam também aprender. Isso eu acho que é super importante. A gente tem ali todo o material, ele está super bem gamificado, a Arlete está trazendo exemplos aqui bem bacanas, ela vai continuar trazendo essas explanações, mas importante dessa aprendizagem é também nós, enquanto profissionais, né, enquanto formadores, nos permitirmos ali arriscar, a vivenciar, a aprender. Arlete, volta aí com você, que eu estou curiosa aí para ver a próxima tela. Obrigada. Bom, vamos para a próxima tela, então, que eu queria fazer uma pergunta para vocês, e se puderem interagir. Então, tudo isso que eu falei até agora, como esse tipo de proposta pode contribuir na formação dos estudantes? Essa é uma pergunta, porque qual é a proposta, né? Que o aluno faça, coloque a mão na massa, que faça uma reflexão sobre o objeto. Como que esse tipo de proposta, de fato, pode contribuir na formação do estudante? Então, nesse sentido, eu vou continuando um pouquinho na próxima tela, por favor. A gente tem sempre com forte, né, como uma base, a competência geral 5, que trata aí fortemente, explicitamente, né, da parte de tecnologia, mas também traz em outros momentos, que quando a gente trata da questão de compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, de que forma? Crítica,
significativa, reflexiva, ética. Veja, quando eu penso nessa forma crítica, significativa, reflexiva e ética, eu não estou falando somente do uso do dispositivo. Então, as competências, quando a gente faz a leitura das competências, eu vou falar em particular das competências gerais, pode voltar aqui para mim, por favor, das competências gerais da ELASE, a gente identifica de cara alguma coisa, olha, saltou aos olhos a tecnologia, mas o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, eu não vou ter um desenvolvimento de uma competência se eu não tiver uma formação que foque na reflexão, na ética, na criticidade, e isso tudo eu faço como? Promovendo algumas discussões, algumas conversas na sala de aula. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter com esse componente? Que ele não seja um componente em que o professor, espero que isso não aconteça, né? Que o professor coloque lá uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, de materiais, diga para os alunos, façam tal coisa e deixar rolar. É importante que essas aulas tenham, de alguma forma, algumas pausas durante o processo de construção, para que os alunos possam fazer uma reflexão. Por que eu estou fazendo? O que pode ser melhorado? Por que pode melhorar isso? Olha do seu colega, qual é a ideia que tem lá, que não tem aqui, que de repente podem, umas ideias serem conectadas. Então, quando eu faço lá a leitura das competências, e pode passar o próximo, por favor, vocês já conhecem, né, as 10 competências, mas é importante a gente olhar assim, nossa, 10 competências, e eu já vi muita coisa aqui escrever, eu vou ler, tá, porque eu achei muito legal, ó. Estimular a tomada de decisões e práticas para formação cidadã, colaboração e ética, é isso mesmo, Alexandre. Aí, desenvolver, não vou ler tudo, mas só a essência, desenvolver a criatividade e a imaginação, né, contribuir com as habilidades para criar fora da caixinha, né, é isso mesmo, porque o que é fora da caixinha? Se eu penso fora da caixinha, é um grande diferencial. Às vezes a gente pensa fora da caixinha e quem já não passou por isso, né? Você tem uma ideia, você está no meio de 100 pessoas, você fala uma ideia, os 99 olham para você e falam assim, sem noção. 10 dias depois, você tinha razão, né? Isso acontece muito. Então, aí eu volto lá na questão da persistência também, né? A gente tem que conversar um pouquinho com os professores, que, assim, toda ideia, ela tem que ser considerada. Talvez ela é absurda naquele momento, naquele instante, naquele contexto social, mas ela pode ser uma ótima ideia lá para frente. Então, olhando aí as 10 competências da base, nossa, será que uma atividade traz essas 10 competências para o professor observar? E é isso, assim, falando pedagogicamente, funciona assim, né, para a gente chegar. Eu tenho a competência do autocuidado, aí eu penso em uma atividade que vai trabalhar o autocuidado. E as outras? A gente sabe que está ali, mas pedagogicamente falando, eu acabo focando em uma. Nessas atividades, nesse tipo de atividade que eu trouxe como um exemplo para vocês, ela acaba trabalhando com tudo isso. Por exemplo, quando eu falo lá do conhecimento, que é a competência 1, né? Eu vou olhar, porque assim, eu não consigo garantir que todos os alunos, e nem é para garantir mesmo, né? Que todos os alunos tenham tido as mesmas experiências, né? Então, quando eu vou lá na competência 1, que é o conhecimento, eu posso ter grupos de alunos que já tiveram experiências interessantes, e aí eles vão extrapolar, mas eu posso ter um grupo de alunos que nem entende do que está falando, nem sabe, não sabe nem por onde começar. Então, eu preciso também dar repertório para esse grupo de alunos. E como é que eu faço isso? Trabalhando com algumas metodologias ativas, por exemplo, agrupamento por pares, né, que quando é possível. Eu trabalho com um aluno que tem um determinado conhecimento, com um que não tem, mas tem outros, e juntos eles trabalham de forma colaborativa. Se eu tenho essa clareza, então, quando eu vou formar grupos, e aqui eu não estou dizendo que é o professor que vai escolher grupo, ou ele vai determinar, ele pode até escolher, né, isso é uma demanda dele, conforme a sala.
mas ele fala, porque assim, cai no senso comum assim, que eu trabalho colaborando, um que sabe mais com o que sabe menos. Não tem um que sabe menos. Tem um que sabe algumas coisas e o outro que sabe outras coisas. E juntos, essa troca pode acontecer de uma forma super positiva. Então, não tem um saber, né, sabe menos, né? Todo mundo sabe alguma coisa, né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa ideia de que na sala de aula tem aquele que não sabe nada. Ele sempre tem o que oferecer. Talvez o saber dele não entra no radar do professor, do que é esperado pelo professor. Pode acontecer, né? Então, quando eu trago aqui as 10 competências da base, e eu não vou passar por todas elas, é que a gente possa fazer uma leitura dessas competências para entender como essas atividades podem trazer um repertório para o estudante. E quando eu perguntei assim, e o que tudo isso tem a ver, né, com o aluno? Nesse tipo de atividade que eu mostrei para vocês, nessa categoria, ela tem uma metodologia, que é a metodologia da aprendizagem criativa. Coloca lá, por favor, o slide. Se eu tiver clareza, é o próximo, da aprendizagem criativa, ela trabalha com os famosos 4 P's, que é a paixão, pares, pensar brincando e projetos. Eu coloquei aí, até por conta da nossa conversa, alguns pontos, né, quando a gente fala de paixão, que eu coloquei a emoção, tá? E aí, só volta para mim, por favor, para a gente conversar um pouco sobre isso. Quando a gente fala da paixão na educação, não é na paixão, né, amorzinho, fofinho, bonitinho, também pode ser, se quiser, não tem problema nenhum, né, mas paixão é mais do que isso, é você fazer algo que você goste, sinta prazer em fazer, que ao final do processo, esse estudante e esse professor, não estou tirando o professor desse conjunto, o professor fala assim, valeu a pena. Vou pegar o exemplo de vocês, que trabalham com formação. Quando a gente vai organizar uma formação, a gente tem que saber o que vai fazer, para quem e como, né? E aí, o como, ele é fundamental, porque já sei para quem e o que, né, em termos de, vamos dizer, conteúdo da formação, o como, ele é fundamental. E se esse como não sair bem feito, se você não se apaixonar pelo seu como, vai ser muito difícil que alguém se apaixone também, né? Então, eu pego um pouquinho, assim, isso para mim, né? Por exemplo, qualquer coisa que eu vá fazer, se eu não me convencer, eu não passo para frente. Porque se eu não estou convencida, como eu vou convencer o outro? Nem é a ideia de convencer o outro, mas pelo menos colocar o outro na posição de ter esse contato e ele decidir se está bom ou não é uma outra história. Mas quando você está super convencido, pode até dar errado, mas você fala assim, eu fiz o melhor que eu pude naquele instante, naquele momento, naquelas condições. Então, quando a gente fala da paixão no caderno, a paixão é assim, ele vai escolher, claro, o professor vai dar lá as orientações, ele vai escolher o que ele vai fazer, no nosso caso, como ele vai diminuir a distância entre as pessoas. E ele tem que acreditar nisso, né? Essa minha criação, ela de fato vai resolver esse problema. Depois ele vai testar e fazer a validação, que é um processo importantíssimo na aprendizagem do estudante. Então, voltando lá no slide, tem um outro momento que é a colaboração. Vocês vão observar que, na maioria dos casos, é muito raro a gente colocar lá, faça individual. Tem pontos que sim, que é individual, tem atividade sim, que num primeiro momento ela é individual, e depois a gente sempre abre para compartilhar com o grupo. Na aprendizagem criativa, a gente sempre tem uma proposta de grupos, ou grupos pequenos, grupos maiores, né? Por quê? A colaboração, só para voltar naquilo que eu falei, né? A troca de experiência, a troca de organização, tem alunos que têm uma questão de organização talvez mais consolidada do que o outro, né? Também tem aí por isso que a gente coloca assim, ali embaixo, os pares, né? Eu vou olhando esses pares, por que não mexer nesses pares? E isso, se eu der para o aluno essa autonomia também, ele não é dizer para ele assim, escolhe com quem você quer, isso é delicado, porque eles têm as amizades, tudo, né? Mas dizer assim, quem conhece sobre tal assunto?
Quem conhece sobre outro assunto? Podemos fazer essa organização para que vocês possam trabalhar em pares? Pode dar certo ou não, mas ele tem que passar por isso. E aí, voltando um pouquinho, quando eu falo passar por isso, é na paixão que tem a ver também com a frustração, né? A paixão não é que vai dar tudo sempre certo, ser sempre lindo e maravilhoso. A frustração, como é que a gente vê isso numa atividade? Ele fez todo o processo e, de repente, não funcionou, não deu certo. É uma frustração, mas aí tem a grande mediação do professor, né? Quer dizer assim, o que a gente pode melhorar para que dê certo? Isso é fundamental. Depois tem ali em cima o pensar brincando, que são as sensações. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse pensar brincando. A gente pode voltar aqui, por favor. Quando a gente fala no pensar brincando, e a mesma coisa, eu vou tocar um pouquinho na questão dos jogos, da gamificação. Nós, vocês, enquanto formadores, nós ainda temos alguns, né, não vou dizer todos, mas um grupo de professores que acha que, se eu for trabalhar jogo, virou brincadeira pela brincadeira. Aí eu uso o termo brincar e o jogar no senso comum, que é o do dia a dia. Aqui a gente está falando de uma gamificação com intencionalidade. A gente está falando de uma brincadeira com intencionalidade. Nós somos adultos, né? Quando participamos de algumas formações em que a gente brinca, que a gente dá risada, que a gente se diverte, que você fala, você sai da formação e fala, nossa, parece que eu aprendi muito, e de fato aprendeu, né? Do que aquela formação que é muito séria. Tem formação que tem que ser séria, porque nós somos adultos e a gente dá conta disso, mas pensando lá, nesse engajamento desses adolescentes, desses jovens. Então, quando a gente coloca aqui, pensar brincando, não é a brincadeira pela brincadeira, né? Porque isso a gente espera que a criança faça, né? É o nosso desejo que ela faça isso no dia a dia, que o jovem também possa fazer. Mas a sala de aula é esse momento que é divertido, trazer para ele conhecimento, né? Quem nunca participou de uma oficina em que os alunos estão lá com a mão na massa, eles brincam, o jeito que um fala com o outro, não é para pôr aqui, isso vai estragar, essa linguagem entre eles, de alguma forma, está sim trazendo e compartilhando os conhecimentos. Então, a gente também precisa cuidar, né, para que uma intencionalidade pedagógica não saia no senso comum, né? Não pode cair no senso comum. Eu lembro, assim, de algumas aulas que nós já tivemos, acho que vocês também, e aí eu falo assim, eu vou levar um jogo para a sala de aula, aí põe um jogo lá. Isso aí não é gamificação, esquece, é o jogo, é um momento de lazer, que eu acho que ok, às vezes é um momento que a gente pode incorporar na nossa aula, até para ter uma aproximação com o aluno, mas eu não pode chamar isso de gamificação. Né, e vocês que estão trabalhando muito forte, né, a gente acompanha, né, no grupo, a gente também está entendendo o que é isso, porque tem uma coisa importante, nós temos um momento agora muito especial, apesar, né, da situação social e tudo mais, mas eu vou fazer um pequeno recorte, tá? Que, se Deus quiser, tudo isso acabar, a pandemia acabar, o que a gente não pode deixar acontecer, né? Voltar algumas estratégias na sala de aula como era antes. E aí é nosso papel de dar continuidade. Eu sei que tem muitos professores atrás de quiz, de jogos, de possibilidades de o aluno fazer a prova online, em formulários, e tudo mais. Então, isso a gente tem que incorporar. Esse é o nosso momento. Infelizmente, por um caminho triste, né, doído, né, para todos nós, mas nesse tudo, se eu pegar esse recorte, a gente tem que ficar atento. Aí eu vou brincar um pouquinho com vocês, né? No volume 1 do 6º ano, a gente tem uma atividade que no final o aluno, ele passa a ser o guardião da notícia, né? Ele tem toda uma trajetória lá, que ele vai falar das notícias, e ele passa a ser o guardião. E aí nós, aqui, né, temos que assumir esse papel de sermos, né, os guardiões do componente tecnologia. Por quê? Porque nós estamos começando essa trajetória e virão outros PCNPs, outros formadores, se a gente não deixar essa linha
muito clara, a gente corre alguns riscos, né, do componente não se consolidar como foi pensado, tá? Então, nesse sentido, a gente passa quando eu falei do pensar brincando, é exatamente para a gente conversar com os professores, o pensar brincando com uma intencionalidade, com a ideia lá da formação. E aí, nós temos lá, novamente no PPT, voltando por favor, que tem a parte de projetos, que eu acabei de falar para vocês dos 4 P's, né? Que é a paixão, pares, pensar brincando e projetos. A ideia aqui do projeto é exatamente essa, é começar a trabalhar com o intelecto superior, né? E aí é mobilizar vários conhecimentos para que eles possam, de alguma forma, colocar isso em prática. Aí, não tem jeito, é o conhecimento colocado em prática, né? Na nossa próxima tela, aí, respondendo aquela pergunta, mas não totalmente, né? O que tem a ver esse tipo de situação de aprendizagem, atividades na formação dos nossos estudantes, também na nossa, né? Ele vai mobilizar muitas áreas do cérebro, para que ele possa, de fato, concluir ou ter um conhecimento sobre aquilo que foi proposto. Por isso que eu falei assim, a atividade não é só uma atividade, ela é muito mais que isso. Eu coloquei somente alguns aí, para que vocês possam olhar um pouquinho a região, por exemplo, ó, quando a gente fala, vou falar da sensação, tá? Quando eu vou lá para a sensação, ele vai movimentar uma determinada área do cérebro, e a gente não vai entrar, nem vou entrar aqui nos aspectos técnicos, né, tá bom? Mas a ideia é assim, só para vocês terem o poder do professor e de uma atividade quando ela é bem conduzida. A sensação, assim, não é só porque é divertido, porque vai dar prazer, então ele vai ter a sensação do prazer, da diversão, da frustração, da alegria. Essa área do cérebro vai trazer para ele também esse bem-estar, né? Também, quando eu olho lá para essa parte do cérebro, que são as habilidades motoras, mas não é só isso, tá? Eu só trouxe alguns toques, deixar bem claro, essas habilidades motoras, porque o fazer, quando eu vou executar algo, tem muito a ver com aquela organização que eu tenho, tanto no aspecto cognitivo, quanto nessas outras áreas que eu vou mobilizando. É um conjunto, elas acontecem ao mesmo tempo. Então, não é uma máquina que vai trazendo só uma engrenagem de cada vez. Uma outra coisa, outra parte que eu trouxe ali, que são as emoções, né? Valorizar essas emoções, acho que vocês conseguem ver onde eu coloquei ali uma setinha. Qual que é a importância? Trazer tudo isso, porque quando a gente vai trabalhar também as questões do fazer e trabalhar com a criatividade, muitos alunos, como a gente diz, buga, né? Ele simplesmente não consegue pensar. Daí, para isso não ficar tão evidente, porque as pessoas, graças a Deus, as pessoas são diferentes, têm habilidades diferentes, e elas não são obrigadas a fazer tudo igual, porque nós não somos máquinas, mas ela tem que ter a oportunidade de extrapolar, né? Não deixar esse estudante inibido. Então, tem essa questão também. Tem uma outra questão que é muito legal, que é a questão da compreensão da linguagem, né? Aí, nessa parte que você vai produzir a leitura, a conversa, tem várias ali linguagens acontecendo, que o estudante, ele acaba... ou até mesmo, a gente, na hora que está fazendo uma oficina, você não percebe tudo isso que está acontecendo. Mas se eu vou para a sala de aula com alguns pontos muito claros, enquanto professora, eu consigo fazer essa observação. Lá no material do professor, a gente coloca assim, para algumas atividades, como avaliar, né? Mas a gente está falando de avaliação, vou dar uma nota para o menino, olha, ele fez um carrinho bonitinho, então é 10, né? Sei lá, pode ter sido isso, né? Mas quando a gente fala em avaliar, a gente precisa começar a entender que é avaliar o processo. Como é que eu vou fazer a avaliação do processo? Então, no caderno do professor, a gente dá algumas dicas. E aí, mudar essa perspectiva do professor, que tudo tem que ser pontuado. Eu sei que é difícil, nós viemos aí de uma formação, né? Dizem todos aí, de uma formação em que a questão da nota está muito presente,
Mas aí, às vezes, eu fico me questionando, e me desculpe quem concorda com isso, mas aí é uma questão muito de pensar, né? Porque o tempo todo você ouve assim, professores do século XX dando aula para os meninos do século XXI. Qual é a outra opção? Né? Que ano que nós estamos? 2021. Quem são esses professores? Né? Agora que, possivelmente, nós vamos ter os novos professores. Mas isso também não quer dizer que o cara do século XXI vai conseguir dar aula para esse menino do século XXI. Né? Eu acho que o grande lance disso não é professor do século XX dando aula para o menino do século XXI. O grande lance é assim, como eu, professor, posso, de alguma forma, entender este universo e trazer para esse aluno, para esse estudante, para essa criança, para esse jovem, algumas propostas que, de alguma forma, nos tornem, assim, em conexão, sabe? Tem uma conexão entre nós. Porque, às vezes, a frase é linda, mas ela não tem impacto, ela não causa efeito, né? Então, veja só, se eu pensar, vou falar da minha época, que é do século passado, uma atividade como essa, tive professores ótimos, mas só pensando assim, lá muito tempo atrás, quando o professor colocava uma atividade como essa, o que a gente fazia? Entregava tal, aí ele dizia que estava com uma quininha ali, outra ali, e ia tirando a tal da nota. Hoje, a proposta da atividade é mais do que ele colocar a mão na massa, ou cortar um papel, ou fazer uma colagem. Tem a ver com como ele aprende, tem a ver como as pessoas aprendem. Não é ninguém, vai. Alguns casos, e também tem uma comprovação que quando você permite, na verdade, que o aluno, de alguma forma, ele possa criar, reinventar, ele possa fazer e colocar nesse fazer uma identidade dele, o resultado é muito melhor. Mas Arlete, olha, preciso lá pôr nota, preciso pôr lá se o menino engajou, não engajou, né? Eu preciso fazer tudo isso. Ok, combine com eles. Eu acho que não é colocar o aluno para tomar as decisões que o professor tem que tomar, porque tem hora que o professor tem que tomar decisão. Mas existem alguns combinados que devem acontecer de uma forma que seja uma parceria. Quer dizer, se eu sei o que vai acontecer, eu não vou questionar lá na frente. E o professor sabe fazer essa mediação. E se não sabe, vai aprender. E como é que ele aprende? Na prática também, assim como os estudantes. Então, voltando um pouquinho lá no nosso slide, quando eu trouxe a questão aí do cérebro, e eu não vou entrar nessa questão muito técnica, mas só para vocês entenderem que uma mesma atividade, quando ela é bem orientada na sala de aula, nós vamos mobilizar algumas áreas do cérebro que podem, sim, contribuir para a aprendizagem desse aluno. Ele pode trabalhar... Então, assim, eu não estou trabalhando só como a gente diz assim, a parte física daquilo que eu vejo, mas eu tenho que trabalhar com a parte também daquilo que eu não vejo. Então, tudo isso, quando a gente fala compreensão da linguagem, a questão da visão, a audição, tudo isso, talvez é uma coisa que eu não consiga observar tudo ao mesmo tempo, mas se eu tiver consciência desse acontecimento, ele é super importante, porque, na verdade, o cérebro, né, ele tem essa questão do controle do comportamento, né, da emoção, né, quem minimamente já leu sobre isso, tudo isso tem a ver com as respostas que eu tenho lá do cérebro, certo? E aí, o que a gente tem que trazer também de importante? Essa é uma conversa que, se a gente fosse falar dessas questões cognitivas, socioemocionais, aí seria um outro momento. Eu tenho muito claro comigo que a gente só consegue mesmo aprender ou ensinar se a gente passa pela questão da razão, né? Porque as questões cognitivas, mobilizadoras de desenvolvimento de habilidades, ela tem que passar pela razão. Isso, é indiscutível, né? A sala de aula tem que acontecer. Mas ela precisa ter emoção.
né? Ela precisa causar essa sensação de que está acontecendo, assim, eu fiz algo e deu resultado, né? Aí, nessa atividade da aprendizagem criativa também, a gente tem uma questão, só para a gente fechar essa conversa, o último slide, por favor, que é a questão que passa pelo imaginar, criar, compartilhar e refletir. Esses pontos estão bem marcados, tanto no caderno do professor quanto no caderno do aluno. O imaginar é esse processo que mobiliza todas as suas experiências para conectar com a realidade. O criar é colocar a identidade dele naquilo que ele vai produzir. Compartilhar são as ideias com os amigos, as conversas, a produção. E refletir sobre o objeto ou sobre aquilo que eu estou criando, né? Aí, a gente tem uma coisa muito importante, pode voltar, por favor, que esses 4 pontos aí que eu falei por último, ele trata de uma espiral da aprendizagem, não é que acontece assim, pedagogicamente a gente fala para o menino assim, ó, agora você vai imaginar, você vai criar, você vai tal, mas quando você diz para ele assim, eu tenho uma proposta e a gente vai falando, ele já está nesse processo, mas por uma questão até do material pedagógico, ela vem ali colocada em destaque, tá? E só para a gente finalizar essa conversa, porque já está no tempo, o que eu quero dizer para vocês é que na parte em que a gente tem a aprendizagem criativa, quando a gente for trabalhar com o professor, não é só vamos dizer assim, o produto final. É um processo que é, de fato, encantador quando a gente consegue tirar um aluno de um ponto A para um ponto B, numa mudança de comportamento que reflete a aprendizagem. E aí, Lili, eu acho que eu falei demais, não perguntei nada. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Que alguma coisa eu acompanhei, mas nem tudo. Não, o pessoal estava participando aqui, colocando as aprendizagens que os alunos vão desenvolver, mas ninguém postou nenhuma dúvida, pelo menos até agora. Então, como a gente tem alguns minutinhos ainda, eu vou dar alguns avisos e fazer uma fala já conduzindo para o nosso encerramento, tá bom? A gente vai disponibilizar o material, né, o PPT e o vídeo para vocês. No chat, só retomando, eu coloquei 2 vezes o link. Então, quem é PCNP novo e não sabe do nosso grupo de WhatsApp, ou quem está representando o PCNP tem uma PCNP de Geografia, se eu não me engano, que na diretoria está sem PCNP, então pode entrar lá e participar e tirar dúvidas com a gente. Então, eu e a Arlete, dúvidas pedagógicas, dúvidas da implementação do componente tecnologia. A Naomi faz essa dúvida sobre a formação continuada. Tem também lá no grupo o pessoal da CITEM, com orientações mais focadas em infra, ou como tem bastante coisa lá sobre Proatec, sobre como acessar, sede, centro de mídias, enfim. E, para finalizar, eu acho que o componente tecnologia e inovação, eu acho que tem uma grande expectativa que a gente trabalhe muito com o uso do computador e com equipamentos muito sofisticados. Mas na apresentação da Arlete, principalmente nesses últimos slides, e quando a gente pensa, eu acho que não só em aprendizagem criativa, mas no componente como um todo, nos 3 eixos, a gente está falando o tempo todo de empatia com o outro, que é a característica da empatia, você se colocar no lugar do outro. Então, nos cadernos, a gente tem, acho que um ponto muito importante, que é como é que a gente dá feedback. Quando é um feedback positivo, é super fácil, mas como a gente dá um feedback para que o outro possa melhorar ali a sua atividade, a sua postura, o desenvolvimento do seu projeto. Então, a gente deixa para os professores, é muito importante essa leitura do caderno, antes das atividades, a leitura talvez como um todo, e depois uma leitura mais aprofundada para cada atividade, tendo atenção
neste momento do feedback, tanto o professor dando feedback para os alunos, quanto a própria turma participando desta devolutiva, quando a gente vê a atividade em produção e a atividade final. Então, eu acho que a gente tem um componente que chama tecnologia e inovação, mas acho que a maior inovação dele é o trabalho com competências socioemocionais e valorizando muito a empatia. Não tem uma ideia que seja ruim, talvez ela não seja clara para aquele momento, talvez ela não seja possível naquele momento, mas como a Arlete falou, as grandes invenções, elas foram feitas e refeitas várias vezes até a gente chegar no que a gente tem hoje. Então, a gente está vivendo um momento, por exemplo, de que a ciência tem sido muito importante, e aí a gente retoma o slide das 10 competências, que é muito importante a ciência, muito importante o conhecimento, mas a gente tem que valorizar bastante também as competências socioemocionais, e para a gente poder realmente ajudar o aluno a se tornar protagonista aí da sua aprendizagem. Então, é um trabalho contínuo de todos nós, de desenvolver habilidades e valorizar habilidades que talvez não fossem tão valorizadas no ambiente escolar. É isso. E já vou aproveitar para me despedir antes da Arlete. Espero que a gente possa se ver em breve. Esperamos vocês no dia D do movimento, com a participação, ainda à distância, mas espero que terceiro bimestre a gente volta com uma outra conversa e o nosso quarto bimestre talvez seja presencial no nosso encontro do Movimento Inova. Passo a palavra para a Arlete, um bom final de semana a todos. Bom, pessoal, eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para as formações de vocês e quero agradecer a disponibilidade, espero que todos fiquem bem, que realmente a gente possa conversar futuramente. E é isso, eu acho que a gente precisa olhar os materiais e dizer para vocês que, assim, foi tudo feito com muito, muito, muito carinho e muita paixão, né? Eu sou suspeita a falar, porque tem coisas que fogem, de fato, do nosso poder, vamos dizer assim, mas ele foi pensado linha a linha, com muito carinho. Talvez a gente volte a conversar mesmo sobre tudo que está sendo proposto numa outra perspectiva do material, mesmo porque as outras formações, elas são feitas nas pautas de ATPC com a EFAP, então aqui a gente trouxe uma conversa mesmo, que é além da execução. Então eu agradeço a participação de todos, e assim, precisando só chamar, porque alguns PCNP chamam no privado, e a gente acaba se ajustando também, tá? Muito obrigada, um ótimo final de semana, e um ótimo trabalho para vocês.